Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. As luzes do Copacabana Palace brilhavam com intensidade extraordinária naquela noite de gala. O salão principal, decorado com arranjos de orquídeas brancas e cristais Swarovski, refletia o luxo e a opulência característicos da alta sociedade carioca. Rafael Bellini ajustava pela terceira vez o nó de sua gravata Hermès diante do espelho dourado do lobby. Seus dedos, ainda que firmes, traíam uma inquietação inusual para alguém tão habituado aos holofotes. A festa de noivado que celebraria sua união com Beatriz Monteiro, herdeira de um dos maiores impérios empresariais do país, seria a cereja do bolo em sua ascensão social. Aos 35 anos, Rafael havia construído um império próprio, transformando investimentos arriscados em sucessos estrondosos. Seu nome era sinônimo de poder, influência e, acima de tudo, controle absoluto. Os primeiros convidados começavam a chegar, e o burburinho elegante preenchia o ambiente. Socialites em vestidos de grife, empresários com relógios que custavam pequenas fortunas e políticos com sorrisos ensaiados compunham o cenário perfeito que Rafael havia, meticulosamente, planejado. Cada detalhe daquela noite havia sido pensado para consolidar sua posição no topo da pirâmide social. Senhor Bellini, a senhorita Monteiro acabou de chegar, anunciou o mestre de cerimônias, interrompendo seus pensamentos. Rafael assentiu, com um meio sorriso, ajeitando mais uma vez o paletó feito sob medida. O murmúrio da multidão aumentou quando Beatriz entrou no salão, deslumbrante em seu vestido vermelho valentino. A noiva atravessou o salão com a graciosidade típica de quem nasceu e cresceu entre privilégios. Seu sorriso, normalmente calculado, parecia diferente naquela noite. Havia algo de enigmático, quase desafiador em seus olhos. Rafael, expert em ler pessoas e situações, sentiu um leve desconforto, mas logo o descartou como nervosismo pré-festa. Querido, Beatriz o cumprimentou com um beijo frio no rosto. Precisamos fazer nosso discurso logo. Tenho um compromisso, inadiável mais tarde. A frase, aparentemente inocente, carregava um tom que Rafael não conseguiu decifrar. Antes que pudesse questionar, ela já havia se dirigido ao centro do salão, onde um microfone estava posicionado estrategicamente. As taças de champanhe foram distribuídas e o burburinho cessou gradualmente quando Beatriz sinalizou que faria seu pronunciamento. Rafael caminhou até ela, mantendo o sorriso perfeitamente ensaiado que tanto o caracterizava. As câmeras dos principais colunistas sociais estavam todas direcionadas para o casal. Boa noite a todos, começou Beatriz, sua voz melodiosa ecoando pelo sistema de som. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nesta noite tão especial. Ela fez uma pausa dramática, seus olhos percorrendo a plateia. Como sabem, estamos aqui para celebrar meu noivado com Rafael Bellini, um homem que todos conhecem por sua capacidade extraordinária de transformar tudo o que toca em ouro. Rafael sorriu, satisfeito com a introdução. Seu olhar percorreu o salão, notando com prazer os acenos de aprovação dos convidados. O momento era exatamente como havia planejado. No entanto, continuou Beatriz, sua voz adquirindo um tom diferente, há algo que preciso compartilhar com todos vocês. O sorriso de Rafael congelou. Depois de meses de reflexão, percebi que não posso seguir com este noivado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mas manteve a postura ereta, o rosto uma máscara de compostura. Rafael Bellini é, sem dúvida, um homem extraordinário em muitos aspectos. Ele sabe exatamente como manipular números, ações e investimentos. Sabe precisamente como transformar negócios fracassados em sucessos estrondosos. Beatriz fez uma pausa calculada. Mas há algo que Rafael não sabe fazer: amar. Os flashes das câmeras começaram a disparar freneticamente. O burburinho cresceu no salão e Rafael podia ver os celulares sendo erguidos para registrar o momento. Este homem, continuou ela, gesticulando em sua direção,
Vê relacionamentos como transações comerciais. Para ele, um casamento não passa de mais uma fusão empresarial bem-sucedida, e eu me recuso a ser mais um ativo em seu portfólio de investimentos. Rafael permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de indiferença que custava todo o seu autocontrole para manter. Nos seus ouvidos, o som dos cochichos e risadas abafadas crescia como uma onda. Então, queridos convidados, peço desculpas por tê-los trazido aqui sob falsos pretextos. Não haverá noivado hoje. Não haverá casamento. O que haverá é uma mulher escolhendo sua própria felicidade ao invés de um contrato social. Com essas palavras, Beatriz removeu o anel de noivado, uma peça exclusiva de esmeralda e diamantes, e o colocou sobre a mesa mais próxima. O som da joia tocando o mármore pareceu ecoar por todo o salão. Rafael observou, em um misto de horror e fascinação, enquanto sua noiva, agora ex-noiva, caminhava em direção à saída do salão, o vestido vermelho ondulando como uma bandeira de guerra. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos antes que o burburinho explodisse em proporções ensurdecedoras. Seu celular já vibrava incessantemente no bolso, sem dúvida com notificações das redes sociais e mensagens dos assessores de imprensa. Em questão de minutos, sabia que o vídeo de sua humilhação pública estaria circulando por todos os grupos de WhatsApp da alta sociedade carioca. 3 dias se passaram desde o desastre no Copacabana Palace. Rafael havia se refugiado em sua cobertura na Vieira Solto, ignorando as centenas de ligações e mensagens que não paravam de chegar. As manchetes dos principais sites de fofoca não falavam de outra coisa. O bilionário sem coração, Rafael Bellini, o homem que não sabe amar, a noiva que disse não ao Império Bellini. Naquela manhã, enquanto observava o nascer dos sol da varanda de seu apartamento, algo dentro dele se quebrou. Não era apenas sua reputação que estava em jogo, era seu orgulho, sua essência. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente como um mantra cruel. Um homem incapaz de amar. Impulsivamente, vestiu sua roupa de corrida e decidiu sair. Precisava limpar a mente, e o calçadão de Ipanema sempre foi seu refúgio nas horas difíceis. O sol ainda estava baixo no horizonte quando seus pés tocaram a areia. Correu como se pudesse deixar para trás toda a humilhação dos últimos dias. Foi então que a viu pela primeira vez. Próxima ao quiosque da rua Farm de Amoedo, uma jovem realizava movimentos que pareciam uma dança. Mesmo com roupas simples e surradas, havia uma elegância natural em seus gestos. Seus braços se moviam com a graciosidade de uma bailarina, enquanto seus pés descalços desenhavam padrões na areia. Rafael diminuiu o ritmo intrigado. A mulher não parecia se importar com os olhares curiosos dos poucos frequentadores matinais da praia. Estava absorta em sua própria performance, como se o mundo ao redor não existisse. Havia algo hipnotizante na forma como ela se movia, uma dignidade que contrastava fortemente com sua aparente situação. Parou completamente, observando-a com crescente interesse. Um vendedor ambulante se aproximou dela, oferecendo água. Para sua surpresa, a jovem declinou com um sorriso gentil e um muito obrigada, pronunciado com uma dicção surpreendentemente clara. Foi naquele momento que uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia absurda, arriscada e potencialmente brilhante. Se Beatriz o acusava de ser incapaz de se conectar emocionalmente com as pessoas, ele provaria o contrário. E faria isso da maneira mais extraordinária possível. Aproximou-se dela com cautela, notando que de perto seus traços eram ainda mais interessantes. Havia uma resistência em seu olhar, uma força que as adversidades da vida não haviam conseguido apagar. "Bom dia", ele iniciou, mantendo uma distância respeitosa. "Perdoe minha intromissão, mas não pude deixar de notar seus movimentos. Você tem formação em dança?" A mulher o encarou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Seus olhos, de um castanho profundo, o avaliaram por alguns segundos antes de responder. "Tive", ela respondeu simplesmente. Sua voz, surpreendentemente melodiosa, em outra vida,
Meu nome é Rafael. Ele se apresentou deliberadamente omitindo seu sobrenome. E você é? Clara, respondeu ela, ainda mantendo uma postura defensiva, mas sem hostilidade. Rafael respirou fundo, sabendo que suas próximas palavras poderiam soar completamente insanas. Clara, vou ser direto. Tenho uma proposta para você. Uma proposta que pode mudar sua vida. Ela arqueou uma sobrancelha, um gesto que, mesmo em sua situação atual, carregava uma elegância natural. Que tipo de proposta? Uma chance de recomeçar. 30 dias sob meu teto, com aulas de etiqueta, dicção, moda, tudo o que for necessário para transformá-la em uma dama da alta sociedade. Ele fez uma pausa, observando sua reação. Ao final desse período, haverá um casamento público, com cobertura da imprensa. Em troca, você receberá uma quantia suficiente para mudar completamente sua realidade. Clara o encarou em silêncio por longos segundos, seus olhos nunca deixando os dele. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom de desafio. E o que te faz pensar que eu aceitaria ser seu experimento social? Porque não é apenas sobre você ou sobre mim, Rafael respondeu, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. É sobre provar que transformações são possíveis, que pessoas podem mudar, evoluir, surpreender. Clara deu um passo à frente, e Rafael notou que, mesmo em sua situação atual, ela mantinha uma postura ereta, quase majestosa. Tenho minhas condições, ela declarou, sua voz firme. E quais seriam? Respeito absoluto. Liberdade de escolha em todas as decisões. E, ela fez uma pausa significativa, parte do dinheiro deve ser destinada à criação de um projeto social para mulheres em situação vulnerável. Rafael sentiu um sorriso genuíno se formar em seus lábios pela primeira vez em dias. Esta mulher era muito mais do que aparentava. Temos um acordo. Ele estendeu a mão. O luxuoso apartamento de Rafael na Vieira Solto parecia um planeta diferente para Clara. Enquanto o elevador privativo subia até a cobertura, ela observava seu reflexo no espelho, consciente do contraste entre sua aparência atual e o ambiente sofisticado. Ainda assim, mantinha a postura ereta, uma reminiscência dos anos de balé que nem mesmo as adversidades conseguiram apagar. Este será seu quarto, anunciou Rafael, abrindo a porta de uma suíte maior que qualquer lugar onde Clara havia morado nos últimos anos. A decoração em tons de azul e branco era elegante sem ser ostensiva, e a vista para o mar de Ipanema era de tirar o fôlego. As aulas começam amanhã, continuou ele, enquanto Clara absorvia cada detalhe do ambiente. Helena Duarte será sua mentora principal. Ela foi uma das maiores modelos do país. Algo no tom de voz de Rafael ao mencionar Helena chamou a atenção de Clara, mas ela guardou essa observação para si mesma. No closet, você encontrará algumas peças básicas para começar. Ele gesticulou em direção a uma porta espelhada. Uma personal shopper virá ainda hoje para ajudar com o resto do guarda-roupa. Sinta-se à vontade para tomar um banho e descansar. O jantar será servido às 8. Clara esperou que Rafael saísse para finalmente permitir que suas emoções viessem à tona. Suas mãos tremiam levemente enquanto tocava os lençóis de algodão egípcio da cama king size. Era surreal estar ali, como se tivesse atravessado um portal para outra dimensão. Dirigiu-se ao banheiro da suíte e, ao se deparar com a imensa banheira de hidromassagem, sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Não eram lágrimas de alegria ou tristeza, mas de uma emoção complexa que não sabia nomear. O contraste entre sua realidade dos últimos anos e este novo cenário era avassalador. Enquanto a banheira enchia, Clara refletia sobre os eventos que a trouxeram até ali. Lembrou-se do projeto cultural onde dançava, das apresentações para crianças da periferia, dos sonhos interrompidos quando o financiamento foi cortado. A espiral de dificuldades que se seguiu parecia agora um pesadelo distante, embora tivesse acontecido há apenas 2 anos. O banho foi quase medicinal. Ao sair, encontrou no closet uma seleção de roupas em tons neutros. Calças, blusas e vestidos simples, mas de marcas caras.
escolheu um vestido azul marinho que lhe caiu surpreendentemente bem. Seu reflexo no espelho revelava uma mulher que ela quase não reconhecia mais, mas cujos olhos ainda mantinham a mesma determinação de sempre. Às 8 em ponto, Clara desceu para o jantar. A mesa estava posta para 2, com uma elegância discreta que parecia ser a marca registrada daquela casa. Rafael já a aguardava, vestindo roupas mais casuais que contrastavam com o terno impecável da manhã. "Você parece mais confortável", ele comentou, indicando a cadeira onde ela deveria se sentar. "O vestido ficou perfeito." "Obrigada", respondeu Clara, observando os múltiplos talheres dispostos ao lado do prato de porcelana francesa. "Confesso que estou um pouco intimidada com todo este aparato." Rafael sorriu pela primeira vez de forma genuína. "É por isso que Helena começará com as aulas de etiqueta amanhã, mas por hoje não se preocupe com isso, apenas jante." Durante a refeição, conversaram sobre assuntos superficiais, testando os limites daquela estranha parceria. Clara notou que Rafael evitava falar sobre si mesmo, direcionando todas as perguntas para ela. Era como se ele estivesse conduzindo uma entrevista muito bem disfarçada de jantar casual. "Por que você ainda dança na praia?" ele perguntou repentinamente, surpreendendo-a. Clara pousou o garfo delicadamente, um gesto que demonstrava sua graça natural. "Porque a dança não é algo que fazemos apenas em palcos ou estúdios. É uma forma de existir no mundo. Mesmo sem ter mais um lugar para treinar, meu corpo ainda precisa desse diálogo com o espaço." Rafael a observou com interesse renovado. "Você fala como uma artista. E você fala como alguém que nunca permitiu que a arte tocasse sua vida." Ela respondeu, sustentando seu olhar. Um silêncio denso se instalou entre eles. Clara percebeu que havia tocado em algum ponto sensível, mas não se arrependeu. Se eles iriam conviver por 30 dias, era melhor estabelecer desde o início que ela não seria apenas uma marionete em seu experimento social. O momento foi interrompido pela chegada de Marta, a governanta, trazendo a sobremesa. "Senhor Bellini, Dona Helena Duarte confirmou que estará aqui amanhã às 9 horas. Ela anunciou servindo 2 taças, de mousse de chocolate." "Ótimo", respondeu Rafael, ainda olhando para Clara. "Amanhã sua transformação começa oficialmente." Clara provou a sobremesa em silêncio, pensando que a verdadeira transformação talvez não fosse exatamente aquela que Rafael estava planejando. Havia algo no ar, uma energia peculiar que sugeria que os próximos 30 dias reservavam surpresas para todos os envolvidos. Helena Duarte chegou pontualmente às 9 horas da manhã seguinte. Aos 45 anos, mantinha a elegância que a tornou um ícone da moda brasileira nas décadas anteriores. Seus olhos verdes, profundos e experientes, analisaram Clara com interesse genuíno, enquanto Rafael fazia as apresentações no escritório. "Então você é o novo projeto do Rafael", Helena comentou, sua voz grave e melodiosa carregando um tom que Clara não conseguiu decifrar. Havia algo de irônico, talvez até provocativo na forma como ela olhou para Rafael ao pronunciar a palavra projeto. "Na verdade", Clara respondeu, mantendo o queixo erguido, "sou uma pessoa, não um projeto, e aceitei participar deste acordo por motivos próprios." Um sorriso sutil surgiu nos lábios de Helena. "Interessante", ela murmurou, lançando um olhar significativo para Rafael. "Você sempre teve um talento especial para encontrar pessoas surpreendentes, não é mesmo, Rafael?" O bilionário ajustou a gravata, um gesto que Clara já começava a reconhecer como um sinal de desconforto. "Vou deixá-las à vontade", ele disse, dirigindo-se à porta. "Tenho reuniões importantes hoje." Assim que Rafael saiu, Helena relaxou visivelmente. Sentou-se em uma das poltronas de couro e gesticulou para que Clara fizesse o mesmo. "Agora podemos conversar de verdade", ela disse, seu tom mudando para algo mais caloroso e genuíno. "Você e Rafael têm história", Clara afirmou, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Helena riu suavemente. "Perspicaz. Sim, temos uma história."
E é exatamente por isso que estou aqui. Porque sei exatamente como é ser parte dos projetos de Rafael Bellini. Nas 2 horas seguintes, Helena conduziu uma conversa que oscilava entre lições de etiqueta e revelações sutis sobre o mundo em que Clara estava prestes a entrar. Falou sobre os códigos não escritos da alta sociedade, sobre como o poder verdadeiro raramente se exibia de forma ostensiva, sobre como os sorrisos mais largos frequentemente escondiam as piores intenções. Você tem uma postura naturalmente elegante, Helena observou enquanto Clara praticava como se sentar adequadamente. Foi bailarina, não foi? Como você sabe? O modo como você se move, seus gestos têm uma gramática própria. Helena fez uma pausa, observando-a com atenção. Por que parou? Clara sentiu o peso familiar da memória em seu peito. O projeto onde eu dançava perdeu o financiamento. Era um trabalho social, com crianças da periferia. Quando acabou, foi como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. Helena assentiu, compreensiva. Sei bem o que é ter sua paixão transformada em impossibilidade. Depois que denunciei os abusos na indústria da moda, muitas portas se fecharam. Para mim. Foi por isso que você aceitou ajudar com essa situação? Aceitei porque, diferente do que Rafael pensa, você não precisa ser transformada. Helena respondeu, seus olhos verdes fixos em Clara. Você já possui tudo o que é necessário. Só precisa redescobrir isso. O restante da manhã foi dedicado a lições práticas, como segurar adequadamente os talheres, como se portar em diferentes situações sociais, como modular a voz para diferentes contextos. Clara absorvia tudo com uma facilidade que surpreendia até mesmo Helena. Você tem um dom natural para isso, comentou a mentora durante o almoço, que serviu como uma aula prática de etiqueta à mesa. É como se seu corpo lembrasse de uma vida anterior. Talvez seja porque nunca me senti realmente parte de nenhum mundo, Clara refletiu, manipulando os talheres com crescente confiança. Nem quando dançava profissionalmente, nem quando estava nas ruas. Sempre fui uma observadora. À tarde, foram interrompidas pela chegada de uma equipe de personal shoppers e consultores de imagem. Helena assumiu o comando da situação com naturalidade, orientando a equipe sobre como ressaltar a beleza natural de Clara sem transformá-la em uma cópia das socialites cariocas. O objetivo não é apagar quem você é, Helena explicou enquanto selecionavam peças de roupa, mas sim dar a você as ferramentas para navegar neste novo ambiente sem perder sua essência. No final do dia, quando a última consultora já havia partido, Helena e Clara compartilhavam um chá na varanda, observando o sol se pôr sobre Ipanema. O silêncio entre elas era confortável, como se já se conhecessem há anos. Clara, Helena disse finalmente, seu tom mais sério. Preciso que você entenda uma coisa. Rafael não é um homem mau, mas ele vive em um mundo onde pessoas são vistas como peças em um tabuleiro. Tome cuidado para não se tornar apenas mais uma peça no jogo dele. Clara absorveu o aviso em silêncio, seus olhos fixos no horizonte onde o céu encontrava o mar. Talvez, ela respondeu após um momento, seja ele quem precisa aprender que algumas peças têm vida própria. A primeira semana de treinamento intensivo estava chegando ao fim quando Clara recebeu uma notícia inesperada durante o café da manhã. Rafael, que raramente estava presente nas refeições, entrou na sala de jantar com uma expressão tensa no rosto. Suas aulas de postura começam hoje à tarde, ele anunciou sentando-se à mesa. O professor chegará às 2 horas. Clara notou algo diferente em seu tom de voz. E qual é o problema? Não há problema algum, Rafael respondeu rapidamente, mas o modo como evitava seu olhar dizia o contrário. É apenas, bem, acabei de descobrir quem é o professor. Aparentemente, Helena o recomendou. Antes que Clara pudesse questionar mais, Helena entrou na sala, sua presença elegante preenchendo o ambiente. Vejo que você já está contando sobre o professor Ricardo, ela comentou, um sorriso enigmático nos lábios. O nome atingiu Clara como um raio. Sua xícara tremeu levemente quando ela a colocou sobre o pires. Ricardo Mendes? Perguntou, sua voz apenas um sussurro.
Vocês se conhecem? Rafael perguntou, seu interesse claramente despertado pela reação de Clara. Ricardo foi meu professor de balé no projeto social. Clara respondeu, suas mãos agora firmemente entrelaçadas sobre o colo. Ele é um dos melhores professores que já conheci. Helena observava a cena com interesse. O mundo é mesmo pequeno, ela comentou servindo-se de café. Ricardo está dando aulas em uma escola de bairro agora. Quando mencionei que precisávamos de alguém para trabalhar postura e movimento, ele foi a primeira pessoa que me veio à mente. O resto da manhã passou em um borrão para Clara. Enquanto praticava dicção com Helena, sua mente vagava para as memórias dos ensaios no projeto social, das apresentações para a comunidade, dos sonhos que compartilhavam de transformar vidas através da dança. Às 2h em ponto, a campainha tocou. Clara estava no escritório tentando se concentrar em um livro de etiqueta quando ouviu a voz familiar ecoando pelo corredor. Seu coração acelerou. Ricardo Mendes entrou na sala, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Aos 45 anos, ainda mantinha a postura impecável de bailarino, mas seus olhos carregavam uma tristeza que Clara não lembrava de ter visto antes. Clara, ele disse simplesmente, sua voz embargada pela emoção. Professor, ela respondeu levantando-se, instintivamente na primeira posição de balé, um hábito que nunca havia perdido. Você está viva, ele murmurou, dando um passo em sua direção. Depois que o projeto acabou, eu procurei por todos. Alguns consegui ajudar a recolocar em outras escolas, mas você simplesmente desapareceu. Clara sentiu as lágrimas queimar em seus olhos. Eu não consegui continuar. A dança era tudo para mim. Quando perdemos o espaço, o financiamento, os figurinos, foi como perder minha identidade. Helena e Rafael observavam a cena em silêncio da porta. Era a primeira vez que Clara falava abertamente sobre seu passado. Mas você nunca deixou de dançar, não é? Ricardo perguntou, um sorriso compreensivo em seu rosto. Eu sei que não. A dança está em você, Clara. Não é algo que se aprende ou se perde, é algo que se é. Como você sabe? Ela perguntou, enxugando discretamente uma lágrima. Porque sua postura ainda é perfeita. Seus movimentos ainda têm a mesma graciosidade de antes. Mesmo agora, parada, seu corpo fala a linguagem da dança. Rafael pigarreou levemente, lembrando a todos de sua presença. Talvez devêssemos começar a aula, ele sugeriu, seu tom businesslike, contrastando com a emoção do momento. Claro, Ricardo concordou, reassumindo sua postura profissional. Clara, vamos começar com alguns exercícios básicos de alinhamento. Quero ver como seu corpo respondeu a esses anos todos. As 2 horas seguintes foram uma redescoberta. Clara sentia cada músculo de seu corpo despertar com os exercícios familiares. Era como se uma parte adormecida de sua alma estivesse finalmente acordando. Helena observava tudo com um sorriso satisfeito, enquanto Rafael parecia dividido entre fascínio e preocupação. O modo como Clara se movia, a conexão evidente entre ela e Ricardo, a transformação que acontecia diante de seus olhos, nada disso estava em seus planos cuidadosamente elaborados. Extraordinário, murmurou Helena, aproximando-se de Rafael. Ela não precisa ser transformada, Rafael. Ela já é extraordinária. Só precisava de uma chance de brilhar novamente. Rafael não respondeu, mas seus olhos não deixavam Clara, que agora executava uma série de porte de brás com a graça de uma verdadeira bailarina. Algo em seu peito apertou, uma sensação estranha, quase desconfortável, que ele não conseguia nomear. Uma semana após o reencontro com Ricardo, a transformação de Clara era visível, não apenas em sua aparência exterior, agora impecavelmente vestida com roupas de grife selecionadas por Helena, mas principalmente em sua presença. Havia uma confiança renovada em seus movimentos, uma luz em seus olhos que ficara adormecida por tanto tempo. No entanto, enquanto Clara florescia, uma tempestade se formava nos bastidores.
Beatriz Monteiro, a ex-noiva de Rafael, não havia simplesmente desaparecido após o escândalo do noivado. Pelo contrário, sua humilhação pública de Rafael havia apenas aumentado sua sede por vingança. Então é verdade? Ela perguntou ao pai durante um almoço no Country Club. Rafael está mesmo hospedando uma moradora de rua em sua cobertura? Alexandre Monteiro, presidente do conselho do maior banco de investimentos do país e principal investidor nos negócios de Rafael, observava a filha com preocupação. Beatriz, você não acha que já causou problemas suficientes? Problemas? Ela riu, um som sem humor. Papai, aquele homem me humilhou durante meses, tratando nosso relacionamento como uma fusão empresarial. Agora ele pensa que pode limpar sua imagem com esse projeto ridículo de caridade. Em sua mesa na área VIP do clube, pai e filha representavam perfeitamente a elite carioca. Aparências impecáveis mascarando tensões profundas. Alexandre suspirou, pousando os talheres. O que você está planejando, Beatriz? Nada demais, ela respondeu, um sorriso perigoso em seus lábios. Apenas acho que o público merece saber a verdade sobre esse experimento social dele. Enquanto isso, no apartamento de Rafael, Clara participava de mais uma aula com Ricardo. Seus movimentos haviam evoluído significativamente e agora eles trabalhavam em uma pequena coreografia que mesclava balé clássico com dança contemporânea. Sua expressividade está ainda melhor que antes, Ricardo comentou, observando Clara executar uma sequência particularmente complexa. É como se você tivesse guardado todas as emoções desses anos e agora elas estivessem encontrando um canal para fluir. Helena, que assistia à aula recostada em uma poltrona, sorriu em aprovação. É exatamente isso que precisamos para o próximo desafio, ela comentou. Clara parou seus movimentos intrigada. Que desafio? Em 2 semanas, haverá um importante evento de gala no MAM, Helena explicou. Será sua primeira aparição pública oficial. A imprensa estará lá, assim como toda a alta sociedade carioca. O coração de Clara acelerou. Apesar de todo o progresso que havia feito, a ideia de enfrentar aquele mundo ainda a assustava. Se eu não estiver pronta. Você está mais que pronta, Ricardo afirmou com convicção. Na verdade, você sempre esteve. Só precisava redescobrir isso. O som do elevador anunciou a chegada de Rafael. Ele entrou no ambiente parecendo preocupado, seu celular ainda na mão. Ao ver Clara dançando, porém, seu semblante suavizou, momentaneamente. Como ela está se saindo? Perguntou a Ricardo, seus olhos ainda fixos em Clara. Extraordinariamente bem, o professor respondeu. Na verdade, estava pensando em incorporar elementos de dança à sua apresentação no evento. Do MAM. Rafael franziu o senho. Não sei se seria apropriado. Por que não? Helena interveio. Seria uma maneira perfeita de mostrar que Clara não é apenas mais uma socialite em formação. Ela tem um dom único, uma história própria. Clara observava a discussão em silêncio, percebendo as correntes subterrâneas de tensão. Rafael parecia dividido entre o desejo de controlar cada aspecto de seu experimento e a fascinação evidente pelo talento natural de Clara. Precisamos conversar, ele disse finalmente, dirigindo-se a Helena, em particular. Os dois se retiraram para o escritório, deixando Clara e Ricardo continuando com a aula. Mas Clara não conseguia se concentrar totalmente nos movimentos. Algo na expressão de Rafael a havia perturbado. No escritório, Rafael mostrava a Helena uma série de mensagens em seu celular. Beatriz está planejando algo, ele disse, sua voz tensa. Meus contatos me informaram que ela contratou um fotógrafo para seguir Clara. Helena permaneceu calma, mas seus olhos verdes endureceram. O que exatamente você teme que eles descubram, Rafael? Que Clara tem um passado? Que ela realmente viveu nas ruas? Não era esse o ponto do seu experimento? Não é tão simples. Rafael passou as mãos pelos cabelos, um gesto raro de vulnerabilidade. Beatriz tem influência. Seu pai é meu principal investidor. Se ela decidir transformar isso em um circo midiático, então é isso que realmente te preocupa? Seus investimentos? Rafael encarou Helena, sua expressão
uma mistura complexa de emoções. Você não entende. Não é só sobre dinheiro. É sobre... Sobre o quê, Rafael? Helena pressionou, sua voz suave, mas firme. Sobre Clara? Sobre como ela está se transformando em algo que você não esperava? Sobre como ela está afetando você de uma maneira que você não planejou? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Do outro cômodo, podiam ouvir a música suave que acompanhava os exercícios de Clara. Uma melodia melancólica que parecia enfatizar o peso do momento. Na manhã seguinte à conversa tensa entre Rafael e Helena, o clima no apartamento estava carregado. Clara percebeu a mudança assim que entrou na sala de jantar para o café da manhã. Helena não estava presente, algo incomum nos últimos dias, e Rafael mal tocava em seu café, absorto em seu tablet. Aconteceu alguma coisa? Clara perguntou, servindo-se de uma xícara de chá. Rafael levantou os olhos, parecendo notar sua presença pela primeira vez. Por que você nunca me contou sobre o balé? A pergunta a pegou de surpresa. Você nunca perguntou, ela respondeu simplesmente. Além disso, aquela parte da minha vida parecia enterrada. E agora? Como se sente ao ressuscitá-la? Clara estudou seu rosto por um momento, tentando entender a verdadeira natureza daquele questionamento. É como respirar depois de muito tempo submersa, ela respondeu honestamente. Mas por que isso te incomoda tanto? Rafael deixou o tablet de lado, finalmente encarando-a diretamente. Não me incomoda, apenas complica as coisas. Complica seu experimento, você quer dizer. Clara corrigiu, sua voz mantendo uma calma surpreendente. Porque agora você percebe que não pode me moldar exatamente como planejou. Não é tão simples assim. Na verdade, é mais simples do que você pensa, ela continuou, erguendo-se da mesa com a elegância que agora lhe era natural. Você está acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor. Mas pessoas não são ações na bolsa, Rafael. Não podem ser controladas ou previstas. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela chegada abrupta de Helena. Seu rosto, normalmente composto, traía preocupação. Precisamos conversar, ela anunciou, dirigindo-se a ambos. Agora. Helena estendeu seu tablet sobre a mesa. Na tela, um blog de fofocas exibia fotos de Clara dançando na praia, claramente tiradas antes de sua transformação. A manchete era provocativa. O novo projeto de caridade de Rafael Bellini. A verdadeira história. Beatriz começou seu ataque, Helena explicou, seus olhos fixos em Rafael. Mas isso é apenas o começo. Ela tem mais material e pretende liberar gradualmente para criar o máximo de impacto possível. Clara observava as fotos com uma calma surpreendente. E qual é o problema? Essas fotos mostram exatamente quem eu sou. Uma bailarina que perdeu tudo, mas nunca perdeu sua essência. O problema, Rafael interviu, sua voz tensa, é que isso pode arruinar tudo. Meus investidores, o projeto social que você quer criar. Não, Clara o interrompeu firmemente. O verdadeiro problema é que isso ameaça seu controle sobre a narrativa. Mas sabe de uma coisa? Talvez seja exatamente o que precisamos. Helena sorriu, um brilho de aprovação em seus olhos. O que você tem em mente? Vamos usar o evento no MAM para contar nossa própria história, Clara propôs, sua postura ereta e confiante. Não a história que Beatriz quer contar, nem a que Rafael planejou. A verdadeira história. E qual seria essa história? Rafael perguntou, uma mistura de curiosidade e apreensão em sua voz. A história de como a arte pode sobreviver mesmo nas circunstâncias mais adversas. De como a dignidade não está nas roupas que vestimos ou nos lugares que frequentamos, mas na forma como nos mantemos fiéis a nós mesmos. Helena aplaudiu suavemente. Brilhante. E você pode contar essa história através da dança. Não. Rafael protestou, levantando-se abruptamente. É arriscado demais, não podemos... Não podemos o quê, Rafael? Clara o desafiou, aproximando-se dele. Mostrar que sou mais do que seu experimento social? Que tenho uma história própria? Uma arte própria? O olhar que trocaram foi intenso, carregado de emoções não ditas. Rafael sentiu algo se mover dentro dele, uma sensação desconfortável de perda de controle
misturada com uma admiração crescente. 3 dias. Ele finalmente disse. Temos 3 dias até o evento no MAM. Se vamos fazer isso, tem que ser. Perfeito. Será, Clara assegurou, um sorriso suave em seus lábios. Porque pela primeira vez desde que começamos isso, vamos mostrar algo verdadeiro. Helena observava a interação com interesse. A dinâmica entre eles havia mudado sutilmente. Não era mais um bilionário conduzindo um experimento social, mas um homem começando a questionar suas próprias convicções diante de uma mulher que se recusava a ser apenas um projeto. Ricardo precisa ser informado imediatamente, Helena. Comentou já pegando seu celular. Temos muito trabalho pela frente. Clara assentiu, sua mente já começando a formular a coreografia que contaria sua história. Seria uma dança que falaria de perda e recuperação, de quedas e recomeços, de dignidade que persiste mesmo quando tudo mais se vai. Rafael permaneceu em silêncio, seus olhos seguindo Clara, enquanto ela se movia pela sala, seu corpo já esboçando pequenos movimentos de dança. Pela primeira vez, ele se perguntou quem realmente estava sendo transformado naquela história. Os 3 dias que antecederam o evento no MAM foram intensos. O apartamento de Rafael se transformou em um estúdio improvisado, com móveis afastados para criar espaço para os ensaios. Ricardo praticamente se mudou para lá, trabalhando incansavelmente com Clara, para criar uma coreografia que fosse ao mesmo tempo tecnicamente impressionante e emocionalmente verdadeira. Helena supervisionava tudo, dividindo seu tempo entre os preparativos práticos para o evento e as aulas regulares de Clara, que não foram interrompidas apesar da nova prioridade. A dança será mais impactante se você mantiver a postura e a elegância que conquistou, ela explicava. Rafael, por sua vez, parecia dividido entre sua necessidade de controle e um fascínio crescente pelo processo criativo que se desenrolava em sua casa. Frequentemente, parava seu trabalho para observar os ensaios, hipnotizado pela forma como Clara se movia. Ela é extraordinária, comentou Helena, encontrando-o uma noite observando um ensaio tardio da varanda. E você está começando a perceber, isso não é? Rafael não respondeu imediatamente, seus olhos fixos em Clara enquanto ela executava uma sequência particularmente emotiva. É diferente do que eu esperava, ele admitiu finalmente. O que exatamente você esperava, Rafael? Helena perguntou suavemente. Transformar uma mulher em sua versão de perfeição? Criar uma história que você pudesse controlar? Eu queria provar algo, ele respondeu, sua voz baixa. Para Beatriz, para a sociedade, para mim mesmo. E o que você está provando agora? Antes que Rafael pudesse responder, foram interrompidos por Ricardo, que chamava Clara para mais uma repetição. A música começou novamente, uma peça clássica modificada com elementos contemporâneos que Clara havia escolhido pessoalmente. Sinta. A música, Clara, Ricardo orientava. Deixe que ela conte sua história. Cada movimento deve falar de sua jornada. Clara fechou os olhos, permitindo que seu corpo respondesse à melodia. Seus movimentos fluíam naturalmente, mesclando a técnica clássica do ballet com expressões mais livres e pessoais. Era como se cada gesto contasse um capítulo de sua vida. A alegria da dança, a dor da perda, a dignidade na adversidade, a esperança do recomeço. Agora, a transição, Ricardo indicou. Mostre o momento da mudança. Clara executou uma série de giros que terminavam em um movimento contido, quase doloroso, antes de se expandir em uma explosão de expressividade. Era o momento em que sua história encontrava a de Rafael, mas não como ele havia planejado. Perfeito, Ricardo aplaudiu. Agora o final. O final da coreografia era o momento mais impactante. Clara começava em uma posição que sugeria submissão, mas gradualmente se erguia, não como alguém que foi transformada por outro, mas como alguém que redescobriu sua própria força. Rafael observava tudo com uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Algo estava mudando dentro dele, algo fundamental e irreversível.
Amanhã faremos um ensaio geral com o vestido, Helena anunciou quando finalmente encerraram o ensaio. O estilista fez alterações para permitir os movimentos da dança. Clara assentiu, enxugando o suor do rosto com uma toalha. Seus olhos encontraram os de Rafael na varanda e, por um momento, algo silencioso e significativo passou entre eles. Você acha que isso vai funcionar? Ele perguntou mais tarde, quando todos já haviam se retirado e eles compartilhavam um momento raro a sós na varanda. Depende do que você considera sucesso, Clara respondeu, observando as luzes da cidade. Se você espera que eu me apresente como sua criação perfeita, provavelmente não. Mas se você está disposto a aceitar que transformação verdadeira é uma via de mão dupla, o que você quer dizer? Clara virou-se para encará-lo, seus olhos brilhando com uma intensidade que o capturou. Você não percebe, Rafael? Enquanto tentava me transformar, algo em você também estava mudando. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som das ondas de Ipanema ao fundo. Um lembrete constante de que o mundo continuava girando enquanto eles viviam aquele momento suspenso no tempo. Tenho medo, Rafael admitiu finalmente, sua voz apenas um sussurro. Do quê? De perder o controle, de não saber o que acontece depois. Clara sorriu suavemente. Às vezes, Rafael, as melhores coisas da vida são aquelas que não podemos controlar. Naquela noite, enquanto o apartamento finalmente silenciava, cada um refletia sobre o que o dia seguinte traria. O evento no MAM não seria apenas uma apresentação, seria um momento de verdade, de vulnerabilidade, de transformação real. E ninguém, nem mesmo Rafael Bellini, podia prever seu desfecho. O dia anterior ao evento no MAM amanheceu com uma energia elétrica no ar. O vestido de Clara havia chegado. Uma criação em tons de azul profundo que parecia fluir como água quando ela se movia. O estilista havia feito um trabalho excepcional, incorporando elementos que permitiam total liberdade de movimento, sem comprometer a elegância. É perfeito, Helena comentou, observando Clara experimentar o vestido pela primeira vez. Parece que foi feito para dançar. O ensaio geral estava marcado para aquela tarde, mas antes disso, um acontecimento inesperado mudou o curso do dia. Alexandre Monteiro, pai de Beatriz e principal investidor de Rafael, solicitou uma reunião urgente. Não, posso adiar isso, Rafael explicou a Helena e Clara durante o café da manhã. Alexandre nunca pede reuniões sem um motivo importante. Ele vai tentar te pressionar, Helena alertou, sua expressão séria. Beatriz certamente já o envolveu em seus planos. Clara, que ajustava a faixa de seu colã para o ensaio da manhã, interveio. Você quer que eu vá com você? Rafael a encarou surpreso com a oferta. Não, isso é algo que preciso enfrentar sozinho. Tem certeza? Clara insistiu, aproximando-se dele. Às vezes, enfrentar as coisas sozinho não é a melhor estratégia. Algo na forma como ela disse isso fez Rafael pausar. Era como se Clara estivesse falando de algo muito maior que apenas aquela reunião. Mantenha seu ensaio, ele decidiu. Finalmente, você precisa estar pronta para amanhã, eu lidarei com Alexandre. O escritório de Alexandre Monteiro ocupava o último andar de um edifício comercial no centro do Rio. A vista para a Baía de Guanabara era espetacular, mas naquela manhã, Rafael mal a notou. Sua mente estava dividida entre a reunião iminente e os ensaios de Clara. Rafael. Alexandre o cumprimentou com frieza calculada. Sente-se. O ambiente da sala era pesado, carregado de tensões não ditas. Alexandre deslizou uma pasta sobre a mesa de mogno. Sabe o que é isso? Ele perguntou, seus olhos fixos em Rafael. Imagino que seja algo relacionado aos nossos investimentos. São relatórios detalhados sobre sua protegida, Alexandre respondeu, abrindo a pasta. Beatriz fez uma pesquisa bastante minuciosa. Rafael manteve sua expressão neutra, embora seu coração acelerasse. E descobrimos algumas coisas interessantes. Por exemplo, que ela não era apenas uma mendiga qualquer. Era uma bailarina talentosa, parte de um projeto social que faliu. Curioso você não ter mencionado isso. Não vi relevância em... A relevância,
Alexandre o interrompeu. Está no fato de que você está transformando isso em um circo midiático, usando uma história trágica para limpar sua imagem depois do fiasco com minha filha. Rafael sentiu a raiva crescer em seu peito, mas a controlou. Não é nada disso. Não? Alexandre sorriu sem humor. Então me diga, o que é? Porque, do meu ponto de vista, você está arriscando sua reputação e, por extensão, nossos investimentos em um projeto pessoal questionável. Clara não é um projeto, Rafael se ouviu dizendo, surpreendendo a si mesmo com a veemência em sua voz. Ela é o quê, Rafael? Alexandre pressionou. Uma mulher que você está usando para provar um ponto? Ou algo mais? O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael percebeu que não tinha uma resposta simples para aquela pergunta. Vou ser direto, Alexandre continuou. Ou você encerra esse circo imediatamente, ou eu retiro todos os meus investimentos de seus negócios. E acredite, outros investidores me seguirão. Rafael se levantou lentamente, ajustando seu terno. Sabe qual é a diferença entre nós, Alexandre? Você vê pessoas como números em uma planilha. Eu costumava ser assim também. Mas Clara, ela me mostrou algo diferente. Você está cometendo um erro. Talvez, Rafael concedeu, dirigindo-se à porta. Mas pela primeira vez em muito tempo, é um erro que me faz sentir vivo. Quando retornou ao apartamento, encontrou Clara no meio de um ensaio particularmente intenso. Ela dançava como se sua vida dependesse disso, cada movimento carregado de emoção e significado. Ricardo, que conduzia o ensaio, foi o primeiro a notá-lo. Algo errado? Perguntou, percebendo a expressão tensa de Rafael. Não, ele respondeu, seus olhos fixos em Clara. Na verdade, pela primeira vez, algo está muito certo. Clara parou sua dança, sentindo a energia diferente no ambiente. Seus olhos encontraram os de Rafael. E naquele momento, algo silencioso, mas profundamente significativo passou entre eles. Continue, Rafael disse suavemente. Você está perfeita. Helena, que observava tudo da varanda, escondeu um sorriso. A transformação que ela tinha previsto estava finalmente acontecendo. Não apenas em Clara, mas principalmente em Rafael. A manhã do evento no MAM chegou com uma mistura de expectativa e nervosismo. O céu do rio amanheceu em um azul perfeito, como se a própria natureza quisesse contribuir para o espetáculo que estava por vir. Clara acordou antes do nascer do sol e foi encontrada por Helena praticando seus movimentos na varanda, o corpo respondendo naturalmente à música que apenas ela podia ouvir. Você está pronta, Helena afirmou, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Estou, Clara respondeu parando seus movimentos, mas não da forma que Rafael inicialmente planejou. Acho que ele já percebeu isso. Helena sorriu entregando-lhe uma xícara de chá, e talvez seja exatamente o que ele precisava. A manhã transcorreu em uma série de preparativos meticulosos. O vestido azul foi cuidadosamente transportado para o MAM, onde Clara se arrumaria. Uma equipe de maquiadores e cabeleireiros foi designada para trabalhar com ela, sob a supervisão atenta de Helena. Rafael passou a manhã em reuniões de emergência com sua equipe de relações públicas. As notícias sobre o ultimato de Alexandre Monteiro já circulavam nos bastidores do mercado financeiro, e as ações de suas empresas começavam a sentir o impacto. Já se inscreveu? Faça isso agora e conte pra gente de qual cidade você nos acompanha. Sr. Bellini, sua assessora principal, argumentava. Talvez devêssemos considerar adiar o evento. A situação está delicada. O evento acontece hoje, ele respondeu com uma firmeza que não admitia discussão. E vai acontecer exatamente como planejamos. Quando chegou ao MAM no final da tarde, Rafael foi recebido por um cenário que superava suas expectativas. O espaço havia sido transformado. A área principal abrigava cadeiras dispostas em semicírculo, criando uma atmosfera íntima, apesar do tamanho do local. No centro, um espaço circular havia sido deixado livre para a apresentação de Clara.
Os convidados começaram a chegar pontualmente às 7 horas. A nata da sociedade carioca, jornalistas, críticos de arte e, é claro, Beatriz Monteiro, que fez questão de aparecer em um vestido vermelho chamativo, acompanhada do pai. Ainda dá tempo de cancelar isso, Alexandre murmurou ao passar por Rafael. Você não entende, não é? Rafael respondeu calmamente. Isso já é muito maior que qualquer um de nós. No camarim improvisado, Clara passava pelos últimos preparativos. O vestido azul parecia capturar e refletir cada nuance de luz, criando um efeito quase etéreo quando ela se movia. 5 minutos, Helena anunciou entrando no camarim. Parou ao ver Clara, seus olhos se enchendo de lágrimas contidas. Você está... pronta, Clara completou sorrindo. Só preciso de uma coisa. O quê? Falar com Rafael, a sós. Helena assentiu compreensiva e saiu para buscar o bilionário. Momentos depois, Rafael entrou no camarim, parando abruptamente ao ver Clara. O tempo pareceu suspender por um momento. Clara estava deslumbrante, mas não da forma artificial que ele inicialmente havia planejado. Sua beleza vinha de algo mais profundo, mais verdadeiro. Eu preciso te dizer algo, Clara começou, sua voz firme apesar da emoção contida. O que vai acontecer lá fora? Não é o final que você planejou. Eu sei, Rafael respondeu suavemente. Não, você não sabe. Ela deu um passo em sua direção. Porque o que vou dançar não é apenas minha história, ou sua tentativa de me transformar. É algo que aconteceu entre nós, algo que nenhum de nós planejou. Rafael sentiu seu coração acelerar. Clara, você tentou me mudar, ela continuou. Mas no processo, algo em você também mudou. E é isso que vou mostrar lá fora. Não uma transformação superficial, mas algo muito mais profundo. Antes que Rafael pudesse responder, Helena bateu na porta. É hora, ela anunciou. Clara respirou fundo, ajustando uma última vez seu vestido. Você confia em mim? Perguntou a Rafael. Ele a encarou por um longo momento antes de responder. Mais do que já confiei em alguém. O burburinho no salão principal diminuiu quando as luzes baixaram. Rafael tomou seu lugar na primeira fila, consciente dos olhares e cochichos ao seu redor. Beatriz, a alguns assentos à direita, mantinha um sorriso de escárnio nos lábios. A música começou, os primeiros acordes suaves da peça que Clara havia escolhido. E então ela entrou. O silêncio no MAM era absoluto quando Clara começou sua apresentação. Seu corpo, envolvido pelo vestido azul que flutuava como água, iniciou os primeiros movimentos com uma delicadeza que capturou imediatamente a atenção de todos os presentes. A coreografia começava com gestos contidos, quase tímidos, representando sua vida antes da queda do projeto social. Gradualmente, os movimentos se tornavam mais intensos, mais dramáticos, contando a história de perda e superação que havia vivido nas ruas. Na primeira fila, Rafael observava hipnotizado. Cada movimento Clara parecia tocar algo profundo em seu interior, despertando emoções que ele nem sabia que possuía. Ao seu lado, Helena sorria suavemente, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. A música mudou de tom, tornando-se mais intensa. Clara executou uma série de giros precisos que demonstravam não apenas sua técnica impecável, mas também a força interior que nunca a havia abandonado. Seus braços se moviam com graça fluida, desenhando no ar a história de sua resistência. Beatriz, que inicialmente mantinha um sorriso de escárnio, aos poucos perdeu a compostura. A apresentação não era o que ela esperava. Não era uma exibição superficial de etiqueta e boas maneiras. Era arte verdadeira, crua e honesta. Ricardo, observando de um canto discreto, sentia lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Sua ex-aluna não apenas havia sobrevivido, estava renascendo diante de todos, mais forte e mais autêntica do que nunca. O momento mais impactante veio quando Clara começou a parte da coreografia que representava seu encontro com Rafael. Os movimentos mudaram, tornando-se uma delicada dança entre resistência e entrega, entre transformação e autenticidade.
Em determinado momento, Clara olhou diretamente para Rafael enquanto executava uma sequência particularmente emotiva. Seus olhos se encontraram, e naquele instante algo profundo e verdadeiro passou entre eles. O público, mesmo sem compreender completamente, sentiu a energia daquele momento. Alexandre Monteiro, que havia chegado preparado para testemunhar um fracasso, encontrou-se involuntariamente emocionado. A mulher que dançava diante dele não era a figura patética que sua filha havia descrito. Era uma artista consumada, alguém que transformava dor em beleza. A música atingiu seu crescendo e Clara iniciou a sequência final, a mais desafiadora tecnicamente e a mais significativa, emocionalmente. Seus movimentos falavam de libertação, de autodescoberta, de uma transformação que ia muito além das aparências. O vestido azul girava e flutuava ao seu redor como se tivesse vida própria, criando um efeito visual deslumbrante. Mas não era a roupa que capturava a atenção. Era a mulher dentro dela, sua força, sua graça, sua verdade. Os últimos acordes da música soaram quando Clara executou o movimento final. Em vez de terminar em uma pose tradicional de balé, ela estendeu uma mão em direção a Rafael, como um convite silencioso para uma dança diferente, uma que eles criariam juntos. O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo, antes que a plateia explodisse em aplausos. Pessoas se levantaram. Algumas choravam abertamente, outras simplesmente sorriam, tocadas por algo que não conseguiam explicar totalmente. Helena foi a primeira a alcançar Clara, envolvendo-a em um abraço apertado. "Você conseguiu", sussurrou em seu ouvido. "Você mostrou a eles quem você realmente é." Ricardo aproximou-se em seguida, seus olhos ainda brilhando de emoção. "Clara, minha menina, você superou todas as expectativas." Mas Clara procurava por um rosto específico na multidão, que agora se aproximava para cumprimentá-la. Seus olhos encontraram os de Rafael, que permanecia em seu lugar, como se estivesse paralisado pela intensidade do momento. Beatriz, percebendo que seu plano de humilhação havia se transformado em um triunfo para Clara, levantou-se abruptamente e dirigiu-se à saída, seguida por seu pai, que lançou um último olhar pensativo na direção de Rafael. Os jornalistas presentes já começavam a tirar fotos e fazer anotações freneticamente. A história que contariam não seria sobre um experimento social ou uma tentativa de transformação superficial. Seria sobre arte e verdade e o poder transformador do amor verdadeiro. Não apenas o amor romântico, mas o amor pela arte, pela vida, por si mesmo. Clara permanecia no centro do salão, recebendo os cumprimentos com uma graça natural que nenhuma aula de etiqueta poderia ter ensinado. Seu sorriso era radiante, mas seus olhos continuavam buscando Rafael, que finalmente começou a se mover em sua direção. O coquetel que seguiu a apresentação transformou-se em uma celebração espontânea. O burburinho no salão principal do MAM era de pura admiração, com grupos de convidados comentando cada aspecto da performance de Clara. Os críticos de arte presentes já escreviam em seus tablets suas expressões, indicando que testemunharam algo verdadeiramente especial. Clara havia se retirado brevemente para trocar de roupa, acompanhada por Helena. Quando retornou ao salão, usando um elegante vestido prateado mais apropriado para o coquetel, encontrou uma atmosfera completamente diferente da que imaginara. "Você mudou tudo", Helena comentou, observando as reações das pessoas. Não apenas a narrativa que Beatriz tentou criar, mas a própria essência do que estava acontecendo aqui. De fato, os comentários que circulavam não eram sobre a transformação de uma mulher em situação de rua em uma dama da sociedade. Eram sobre arte, resistência, autenticidade, sobre como a verdadeira elegância vem de dentro, de uma força interior que nenhuma adversidade pode quebrar. Ricardo, que conversava com alguns críticos de dança presentes, fez questão de compartilhar a história do projeto social onde Clara havia dançado. "O que vocês viram hoje", ele explicava, "não é resultado de algumas semanas de treinamento.
É o fruto de anos de dedicação à arte, de um talento que nem mesmo as piores circunstâncias conseguiram apagar. Em um canto mais reservado do salão, Alexandre Monteiro surpreendeu Rafael com uma aproximação inesperada. "Preciso admitir algo", ele disse, sua voz mais suave que o habitual. Eu estava errado. Rafael o encarou com surpresa. Sobre tudo isso ser apenas um circo midiático, o que vimos hoje foi arte verdadeira. E mais que isso, foi uma lição de humanidade que todos nós precisávamos. Antes que Rafael pudesse responder, Clara se aproximou deles. Sua presença tinha uma qualidade magnética que atraía todos os olhares. "Senhor Monteiro", ela cumprimentou com uma elegância natural que nada tinha a ver com as aulas de etiqueta. "Espero que tenha apreciado a apresentação." Alexandre a estudou por um momento antes de responder. "Mais do que apreciei, senhorita Clara. Fui profundamente tocado e gostaria de fazer uma proposta." Clara e Rafael trocaram um olhar rápido. "Que tipo de proposta?" ela perguntou. "Gostaria de ser o primeiro investidor do seu projeto social, não como uma manobra de marketing, mas como um verdadeiro compromisso com a arte e a transformação social." A surpresa no rosto de Clara foi genuína. "O senhor está falando sério?" "Nunca falei tão sério", Alexandre respondeu, um sorriso suave em seus lábios. "Sua apresentação me fez lembrar por que me apaixonei por arte quando era jovem, antes de me perder nos números e negócios." Helena, que se aproximou a tempo de ouvir a conversa, sorriu discretamente. A transformação estava acontecendo em níveis que ninguém havia previsto. "Com licença", Rafael interrompeu gentilmente. "Posso falar com Clara em particular por um momento?" Ele a conduziu até a varanda do museu, onde a vista noturna do rio criava um cenário de tirar o fôlego. Por alguns instantes ficaram em silêncio, apenas absorvendo a magnitude do momento. "Você estava certa", Rafael finalmente disse, sua voz carregada de emoção. "Sobre tudo." "Sobre o que, especificamente?" Clara perguntou, embora seus olhos dissessem que ela já sabia a resposta. "Sobre a verdadeira transformação não ser algo que podemos controlar ou planejar. Sobre como às vezes precisamos nos perder para nos encontrar." Clara se aproximou dele, seus olhos brilhando com a luz refletida da cidade. "E o que você encontrou, Rafael?" "Encontrei algo que nenhum dinheiro pode comprar, nenhum plano pode prever." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Encontrei a verdade que estava tentando negar desde o início." "E qual é essa verdade?" Rafael estendeu a mão, tocando suavemente o rosto de Clara. "Que enquanto eu tentava te transformar, você estava me transformando. E que pela primeira vez na minha vida, não tenho medo dessa mudança." O momento foi interrompido por Helena, que apareceu discretamente na varanda. "Desculpem interromper, mas os jornalistas estão esperando por uma entrevista. Eles querem ouvir sobre o projeto social." Clara sorriu, um sorriso que iluminou toda sua face. "Vamos contar a eles nossa história?" "Nossa história", Rafael repetiu, saboreando as palavras. "Sim, vamos contar. Mas dessa vez vamos contar a verdade. Sobre como às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo muito mais precioso." Juntos, eles retornaram ao salão, onde um novo capítulo de suas vidas estava prestes a começar. Um capítulo que nenhum dos dois havia planejado, mas que parecia infinitamente mais real e mais verdadeiro do que qualquer coisa que pudessem ter imaginado. A manhã seguinte à apresentação no MAN amanheceu com o Rio de Janeiro em polvorosa. As manchetes dos principais jornais e sites não falavam de outra coisa. A bailarina que conquistou a elite, arte e transformação no MAN, o experimento social que virou história de superação, cada veículo tinha sua própria versão dos acontecimentos, mas todos concordavam em um ponto. Algo extraordinário havia acontecido na noite anterior. Clara acordou cedo, como de costume, e encontrou a cobertura de Rafael tomada por flores. Arranjos de todos os tipos e tamanhos chegavam a cada momento, acompanhados de cartões de personalidades do mundo da arte e da sociedade carioca. "Impressionante, não é?" Helena comentou, entrando na sala com 2 xícaras de café.
Mas nada comparado a isso. Ela estendeu seu tablet, mostrando a Clara os e-mails que haviam chegado durante a madrugada. Eram propostas, dezenas delas, de escolas de dança querendo que Clara desse aulas, de empresários interessados em investir no projeto social, de companhias de balé oferecendo parcerias. A apresentação da noite anterior havia tocado algo profundo no coração do Rio de Janeiro. É um pouco overwhelming, Clara admitiu, sentando-se no sofá e aceitando a xícara de café oferecida por Helena. É apenas o começo, Helena sorriu. Mas não se preocupe, vamos filtrar tudo isso com calma. O importante é que agora você tem opções. Pode escolher seu próprio caminho. Rafael entrou na sala nesse momento, já vestido para o trabalho, mas com uma expressão diferente no rosto, mais leve, mais verdadeira. Bom dia, ele cumprimentou, seus olhos demorando-se um pouco mais em Clara. Acabei de falar com Alexandre Monteiro. Ele quer marcar uma reunião ainda hoje para discutir o investimento no projeto social. Tão rápido? Clara perguntou surpresa. Aparentemente, sua apresentação não apenas o emocionou, mas também despertou memórias antigas, Rafael explicou sentando-se ao lado dela. Ele me contou que sua falecida esposa era bailarina. Ver você dançar ontem o fez lembrar por que ele se apaixonou pela arte em primeiro lugar. Helena observava a interação dos dois com um sorriso discreto. A dinâmica entre eles havia mudado completamente. Não era mais a relação entre mentor e protegida, mas algo muito mais profundo e igualitário. Tem mais uma coisa, Rafael continuou, seu tom mais sério. Ricardo ligou. Ele quer conversar com você sobre uma proposta. Clara endireitou-se imediatamente atenta. Que tipo de proposta? Ele não entrou em detalhes, mas mencionou algo sobre reativar o projeto social onde você dançava. Aparentemente, depois de ontem, várias portas se abriram. O rosto de Clara iluminou-se com essa possibilidade. A ideia de poder resgatar o projeto que havia significado tanto em sua vida, de poder oferecer a outras pessoas a mesma oportunidade que havia recebido, era mais do que ela poderia ter sonhado. Mas antes de qualquer decisão, Helena interveio. Precisamos conversar sobre algo importante. Ela fez uma pausa significativa. O prazo. Clara e Rafael trocaram um olhar. O acordo original previa 30 dias de convivência, culminando em um casamento público. Mas após os eventos da noite anterior, tudo havia mudado. O prazo não. Importa mais? Rafael disse suavemente. Na verdade, nada do acordo original importa mais. O que aconteceu foi muito maior do que qualquer coisa que planejamos. Então, o que acontece agora? Clara perguntou, sua voz apenas um sussurro. Rafael se levantou, caminhando até a varanda. O sol da manhã banhava o Rio de Janeiro, em uma luz dourada, e a vista para o mar de Ipanema nunca havia parecido tão significativa. Agora, ele respondeu virando-se para encará-la. Você é livre para escolher seu caminho. Pode seguir com o projeto social, pode aceitar qualquer uma das propostas que recebeu, pode fazer o que seu coração mandar. Helena pigarreou discretamente. E quanto a vocês dois? O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Clara levantou-se também, juntando-se a Rafael na varanda. A cidade se estendia diante deles, cheia de possibilidades. Talvez, Clara disse finalmente, possamos descobrir isso juntos, sem prazos, sem acordos, sem expectativas, apenas juntos. Rafael a encarou, encontrando em seus olhos a mesma verdade que havia descoberto na noite anterior. Juntos, ele repetiu, como se testasse o sabor da palavra. Helena sorriu, recolhendo discretamente sua xícara de café. Bem, acho que meu trabalho aqui está feito. Embora, ela acrescentou com um brilho maroto nos olhos, eu adoraria continuar, fazendo parte dessa história. Você sempre será parte dela, Clara afirmou com convicção. Todos vocês são parte do que aconteceu aqui, da transformação que aconteceu em todos nós. A reunião com Ricardo aconteceu naquela mesma tarde, em uma pequena escola de dança, no subúrbio do Rio, onde ele agora dava aulas. O local era simples, mas havia algo especial na energia do lugar, nas crianças que praticavam no salão principal,
nos espelhos gastos que refletiam sonhos em formação. Este lugar me lembra nosso projeto, Clara comentou, observando uma menina tentar aperfeiçoar um giro. Foi por isso que escolhi aqui para conversarmos. Ricardo sorriu. Clara, depois de sua apresentação ontem, recebi várias ligações. Pessoas importantes querem investir em projetos sociais de dança. Clara assentiu, já tendo uma ideia do que viria a seguir. E você quer reativar nosso antigo projeto? Não. Exatamente. Ricardo respondeu, surpreendendo-a. Quero criar algo novo, algo maior. E quero que você seja não apenas uma professora, mas uma diretora artística. A proposta pegou Clara de surpresa. Eu? Mas você é a pessoa perfeita, Ricardo insistiu. Você viveu os dois lados, conhece a arte por dentro e sabe exatamente o que significa perder acesso a ela. Além disso, depois de ontem, seu nome tem peso. As pessoas querem se associar à sua história. Clara absorveu a informação em silêncio. Através da janela do escritório, podia ver Rafael conversando ao telefone no corredor. Ele havia feito questão de acompanhá-la, mas deu-lhe espaço para esta conversa importante. Seria um projeto em grande escala, Ricardo continuou, com várias unidades pela cidade, alcançando crianças e jovens que normalmente não teriam acesso à dança. Alexandre Monteiro já se comprometeu com o investimento inicial e outros estão interessados. E as crianças do seu projeto atual? Clara perguntou, sempre preocupada com quem poderia ficar para trás. Ricardo sorriu, orgulhoso de sua ex-aluna. Seriam automaticamente incorporadas ao novo projeto. Na verdade, esta escola seria nossa primeira unidade. A mente de Clara já começava a trabalhar nas possibilidades. Imaginava aulas de balé clássico misturadas com danças urbanas, apresentações em comunidades, intercâmbio entre diferentes realidades sociais. Eu quero, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Quero que seja mais que uma escola de dança. Quero criar um centro cultural completo, com outras formas de arte. Um lugar onde pessoas possam não apenas aprender, mas se transformar através da arte. Ricardo assentiu entusiasticamente. Exatamente o que eu esperava que você sugerisse. Neste momento, Rafael entrou novamente no escritório. Seu rosto demonstrava que também tinha novidades. Alexandre acabou de confirmar, ele anunciou. O Conselho do Banco aprovou por unanimidade o investimento no projeto. E tem mais. Eles querem criar uma fundação específica para projetos culturais em comunidades. Clara sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era como se o universo conspirasse para transformar sua maior dor em sua maior vitória. Ah, mais uma coisa, Ricardo acrescentou abrindo uma gaveta de sua mesa. Encontrei isso nos arquivos do antigo projeto. Ele estendeu uma foto antiga, um pouco amarelada pelo tempo. Na imagem, uma Clara mais jovem sorria para a câmera, rodeada por crianças em roupas de balé. Era o dia de sua primeira apresentação, como professora assistente. Você sempre foi mais que uma bailarina, Ricardo disse suavemente. Você é uma inspiração. Rafael observava a cena com um novo entendimento. O universo tinha um senso de humor peculiar. Ele havia iniciado todo esse processo pensando que transformaria uma mulher em situação de rua em uma dama da sociedade. Mas no final, era ele quem havia sido transformado. Então, ele disse, aproximando-se de Clara, quando começamos? Clara olhou da foto para Ricardo e então para Rafael. Em cada rosto, via reflexos diferentes de sua própria jornada. Na verdade, ela sorriu. Acho que já começamos, desde o primeiro dia na praia, quando você me viu dançando. Não, Rafael corrigiu gentilmente. Começou muito antes. Começou quando você decidiu nunca deixar de dançar, mesmo quando parecia que tinha perdido tudo. Ricardo pigarreou emocionado. Bem, acho que temos muito trabalho pela frente. O que vocês acham de começarmos a planejar nossa primeira unidade? Durante as horas seguintes, os três se debruçaram sobre plantas, projetos e ideias. Clara ocasionalmente parava para observar as crianças dançando no salão ao lado, seu coração transbordando de possibilidades.
Em um momento de pausa, Rafael a encontrou sozinha, observando pela janela o pôr do sol que tingia o céu do rio, de dourado. Arrependida de algo, ele perguntou suavemente. Clara sorriu sem desviar os olhos do horizonte. Só de não ter percebido antes que às vezes precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira força. Uma semana após a reunião na escola de dança, o projeto começava a tomar forma concreta. Clara havia transformado a sala de jantar da cobertura de Rafael em um escritório improvisado, com plantas arquitetônicas, propostas de programas culturais e listas intermináveis espalhadas sobre a mesa. Helena, que continuava sendo uma presença constante, agora atuava mais como conselheira do que como mentora. Naquela manhã, ela observava Clara trabalhar com um sorriso de aprovação no rosto. "Você já pensou em um nome para o projeto?" perguntou, servindo-se de uma xícara de café. Clara ergueu os olhos dos papéis à sua frente. "Estive pensando em movimento contínuo, porque é isso que a arte faz. Continua se movendo, se transformando, mesmo nas circunstâncias mais adversas." "Perfeito", Helena aprovou. "Transmite exatamente a essência do que vocês querem criar." Nesse momento, Rafael entrou na sala, trazendo mais novidades. "O prefeito acabou de confirmar a cessão do terreno na Tijuca para nossa primeira unidade principal", ele anunciou, seus olhos brilhando de entusiasmo. "E há mais interessados em doar espaços em outras áreas da cidade." Clara sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seu rosto. "Rafael, você não precisa se envolver tanto assim. Sei que meus negócios estão ótimos", ele a interrompeu suavemente. Na verdade, depois que Alexandre anunciou publicamente seu apoio ao projeto, outros investidores começaram a demonstrar interesse renovado nas minhas empresas. Aparentemente, responsabilidade social é um excelente atrativo para negócios. Helena riu baixinho. Quem diria que o temido Rafael Bellini se tornaria um patrono das artes? Na verdade, ele respondeu sentando-se ao lado de Clara. "Acho que sempre fui. Só tinha me esquecido disso." Clara o olhou com curiosidade. "O que quer dizer?" Rafael ficou em silêncio por um momento, como se organizasse seus pensamentos. "Quando eu era criança, minha mãe me levava ao teatro sempre que podia. Ela amava ballet, ópera, qualquer forma de arte. Depois que ela se foi, eu acho que enterrei essa parte de mim junto com as memórias dela." Helena e Clara trocaram um olhar significativo. Era a primeira vez que Rafael falava sobre seu passado de forma tão aberta. "E agora?" Clara perguntou suavemente. "Agora?" Ele sorriu, pegando sua mão. "Você me ajudou a redescobrir essa parte de mim. E mais que isso, me mostrou como a arte pode ser uma força de transformação real." O momento foi interrompido pela chegada de Ricardo, que entrou carregando uma pasta grossa de documentos. "Desculpem a interrupção", ele disse, notando o clima intimista. "Mas precisamos definir algumas coisas importantes. Os arquitetos querem começar o projeto da primeira unidade o quanto antes." Durante as horas seguintes, eles se debruçaram sobre plantas e projetos. A primeira unidade do movimento contínuo seria muito mais que uma escola de dança. Seria um verdadeiro centro cultural, com salas para diferentes modalidades artísticas, um pequeno teatro, biblioteca e espaço para exposições. Aqui, Clara apontou em uma das plantas. "Quero um espaço aberto com vista para a cidade. Um lugar onde as pessoas possam dançar sob o céu aberto, como eu fazia na praia." Rafael a observava com admiração. Clara não estava apenas criando um projeto social, estava tecendo sua própria história de superação em algo maior, algo que poderia transformar outras vidas. "Já pensou em quem vai dirigir as diferentes áreas?" Helena perguntou. "Sim", Clara respondeu, seus olhos brilhando. "Quero encontrar pessoas que tenham histórias parecidas com a minha. Artistas talentosos que, por algum motivo, perderam seu espaço. Vamos dar a eles não apenas um emprego, mas uma chance de reconexão com sua arte." Ricardo assentiu entusiasticamente. "Já tenho alguns nomes em mente. Professores e artistas incríveis que foram afetados por cortes de verbas em projetos culturais." "E quanto à administração?" Helena questionou.
Vocês vão precisar de uma equipe competente para gerenciar tudo isso. Na verdade, Rafael interveio. Já tenho algumas sugestões. Pessoas de confiança com experiência em gestão cultural. Clara sorriu, percebendo como cada peça parecia se encaixar naturalmente. Era como se o universo conspirasse para transformar seu sonho em realidade. Tem mais uma coisa, Ricardo comentou, puxando um envelope de sua pasta. As crianças da escola onde estou dando aulas fizeram algo para você, Clara. Dentro do envelope, havia dezenas de desenhos coloridos, feitos com a pureza e o entusiasmo característicos da infância. Em cada um deles, bailarinas dançavam sob céus estrelados, em meio a arco-íris e sorrisos. Clara sentiu lágrimas nos olhos ao ver aquelas expressões de esperança e sonhos. É por isso que estamos fazendo tudo isso, ela disse suavemente. Para que nenhuma criança precise desistir de seus sonhos por falta de oportunidade. Rafael a abraçou por trás, também emocionado. E para mostrar que, às vezes, os finais mais bonitos são aqueles que não planejamos. 3 meses se passaram desde a apresentação no MAM. A primeira unidade do movimento contínuo estava quase pronta para ser inaugurada, e Clara observava os últimos detalhes serem finalizados com um misto de orgulho e ansiedade. O espaço havia superado todas as expectativas. O edifício, uma antiga fábrica renovada, mantinha elementos de sua arquitetura industrial original, mesclados com toques modernos e acolhedores. As paredes, antes cinzentas, agora exibiam murais coloridos criados por artistas locais. É ainda mais bonito do que imaginamos, Helena comentou, juntando-se a Clara na varanda que se tornara seu lugar favorito no novo centro cultural. De lá, podiam ver o Rio de Janeiro se estendendo em todas as direções. Os contrastes da cidade, suas belezas e desafios, tudo o que havia inspirado a criação daquele espaço. Amanhã é o grande dia, Clara respondeu, um leve tremor em sua voz. A inauguração oficial. Nervosa? Um pouco, mas é um nervosismo bom. Clara sorriu, lembrando-se de sua jornada até ali. Sabe, quando Rafael me encontrou dançando na praia naquele dia, eu achava que tinha perdido tudo. Mal sabia que estava prestes a encontrar algo muito maior. Helena a abraçou carinhosamente. Você sempre teve tudo dentro de você, Clara. Só precisava de uma chance para mostrar ao mundo. O som de passos interrompeu a conversa. Rafael aproximou-se, carregando uma pasta de documentos. Acabei de sair de uma reunião com o Conselho da Fundação, ele anunciou. O financiamento para as próximas 5 unidades está garantido. Clara o abraçou, emocionada. Nos últimos meses, sua relação havia se transformado em algo profundo e verdadeiro. Construído não sobre acordos ou expectativas, mas sobre compreensão mútua e respeito. E tem mais uma surpresa. Rafael continuou, um brilho especial em seus olhos. Beatriz entrou em contato. Clara e Helena trocaram olhares surpresos. E o que ela queria? Helena perguntou cautelosa. Pedir desculpas, Rafael respondeu, ainda parecendo um pouco surpreso. Ele mesmo. Aparentemente, nossa história a fez refletir sobre suas próprias ações. Ela quer contribuir com o projeto, não com dinheiro, mas com trabalho voluntário. Clara sorriu, compreensiva. Às vezes, as pessoas precisam de tempo para encontrar seu próprio caminho de transformação. Naquele momento, Ricardo apareceu na varanda, acompanhado por um grupo de crianças, os primeiros alunos do movimento contínuo, selecionados, entre comunidades carentes da região. Eles queriam ver o espaço antes da inauguração oficial, ele explicou, sorrindo ao ver os olhos maravilhados das crianças. Clara se aproximou do grupo, ajoelhando-se para ficar na altura deles. Vocês gostam de dançar? Perguntou gentilmente. Uma menina pequena com tranças coloridas deu um passo à frente. Eu danço todo dia na laje de casa, ela respondeu timidamente. Minha mãe diz que pareço um passarinho. Eu também costumava dançar em lugares improvisados, Clara contou, sua voz suave. Às vezes na praia, às vezes na rua. Porque a dança não precisa de um lugar específico, ela acontece onde nosso coração está. As crianças a olhavam fascinadas,
já capturadas por sua gentileza e carisma natural. Rafael, observando a cena, sentiu seu coração se expandir com amor e admiração. Querem ver algo especial? Clara perguntou ao grupo. Quando todos assentiram entusiasticamente, ela se levantou com graça e começou a dançar. Não era uma coreografia elaborada como a do Man, mas algo simples e puro, o tipo de dança que vem diretamente da alma. As crianças logo começaram a imitá-la, criando um momento mágico de conexão através da arte. Helena enxugou discretamente uma lágrima, enquanto Ricardo sorria com orgulho de sua ex-aluna. Rafael permanecia em silêncio, absorvendo a beleza do momento. Quando a dança improvisada terminou, a menina das tranças coloridas perguntou: "Você vai nos ensinar a dançar assim?" "Vou ensinar vocês a encontrarem sua própria dança." Clara respondeu: "Porque cada pessoa tem um jeito único de se expressar, uma história única para contar através do movimento." Mais tarde, quando as crianças já haviam partido e o sol começava a se pôr, Clara e Rafael permaneceram na varanda, observando a cidade que havia testemunhado sua transformação. "Sabe," ela disse suavemente, "quando você me propôs aquele acordo maluco de 30 dias, eu achei que estava apenas aceitando uma chance de recomeçar. Não imaginava que estava começando uma história completamente nova." Rafael a abraçou por trás, repousando o queixo em seu ombro. "E eu achava que estava no controle de tudo, que podia planejar cada detalhe. Mal sabia que estava prestes a aprender a lição mais importante da minha vida." "E qual foi essa lição?" Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. "Que às vezes precisamos deixar a vida dançar do seu próprio jeito," ele respondeu, girando-a suavemente em seus braços, "e que os melhores passos são aqueles que não planejamos." O dia da inauguração do movimento contínuo amanheceu com um céu azul perfeito sobre o Rio de Janeiro. Desde cedo, o movimento no Centro Cultural era intenso. Funcionários ajustavam os últimos detalhes, jornalistas começavam a chegar e uma energia especial pairava no ar. Clara estava em sua nova sala, agora diretora artística do projeto, quando Helena entrou trazendo uma caixa elegante nas mãos. "Um presente para hoje," ela anunciou, colocando a caixa sobre a mesa. Dentro havia um vestido azul, não tão elaborado quanto o do Mam, mas igualmente especial. Era feito de um tecido leve que permitia movimentos livres, perfeito para alguém que poderia precisar dançar a qualquer momento. "É lindo," Clara sussurrou, tocando o tecido delicado. "Achei apropriado," Helena sorriu. "Azul como o mar onde tudo começou." Um toque na porta interrompeu o momento. Era Ricardo, acompanhado por uma surpresa. 5 de seus antigos alunos do projeto social que havia fechado. Todos haviam conseguido seguir na dança de alguma forma, e agora estavam ali para se juntar à equipe do movimento contínuo como professores assistentes. "Não poderíamos deixar de fazer parte disso," disse uma das jovens, abraçando Clara emocionada. "Você nos mostrou que sempre há um caminho de volta para a arte. Não perca nada. Inscreva-se agora e comente sua cidade para nos conectarmos ainda mais." A manhã passou rapidamente entre preparativos finais e ensaios. O programa de inauguração incluía apresentações dos novos alunos, uma exposição de arte local e, é claro, uma apresentação especial de Clara. Pouco antes do evento começar, Rafael a encontrou no terraço, seu lugar favorito no novo edifício. Ela estava deslumbrante no vestido azul, mas havia algo mais em sua beleza, uma confiança serena, uma alegria profunda que vinha de estar exatamente onde deveria estar. "Nervosa?" ele perguntou, aproximando-se. "Curiosamente não," ela respondeu sorrindo. "Pela primeira vez na vida sinto que estou exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer." Rafael a observou com admiração. "Você transformou tudo, sabia? Não apenas sua própria vida, mas a minha. A dessas crianças, a de toda uma comunidade. Nós transformamos," ela corrigiu suavemente. "Juntos." O som de vozes animadas chegava até eles. O público começava a entrar no Centro Cultural, uma mistura fascinante de pessoas de todas as classes sociais, unidas pela arte.
Havia crianças de comunidades carentes com seus pais, membros da alta sociedade, artistas, jornalistas e, surpreendentemente, Beatriz. Ela realmente veio, Clara comentou, observando a ex-noiva de Rafael conversar amigavelmente com Helena. As pessoas podem surpreender, Rafael respondeu. Você me ensinou isso. O evento começou com um discurso emocionado de Ricardo, relembrando a jornada que os trouxe até ali. Em seguida, as apresentações das crianças arrancaram lágrimas e sorrisos da plateia. Cada número havia sido cuidadosamente preparado para mostrar não apenas técnica, mas principalmente a alegria pura de se expressar através da arte. Entre as apresentações, Clara circulava pelo espaço, conversando com convidados, explicando o projeto, suas metas e visão. Não era mais a mulher que Rafael encontrara dançando na praia. Era uma líder natural, alguém que inspirava confiança e admiração. Alexandre Monteiro, que observava tudo com interesse genuíno, aproximou-se de Rafael em determinado momento. Sabe, ele comentou, quando você começou com essa história toda, achei que era apenas mais um de seus projetos calculados, mas agora vejo que era algo muito maior. Eu também não sabia no início, Rafael admitiu. Às vezes as melhores coisas da vida são aquelas que não planejamos. O momento mais tocante do dia veio quando Clara subiu ao palco para sua apresentação. Não era uma coreografia elaborada como a do MAM, mas algo mais íntimo e pessoal. Ela dançou uma peça que falava sobre recomeços, sobre encontrar beleza nos lugares mais inesperados. Enquanto ela dançava, imagens eram projetadas nas paredes, fotos do antigo projeto social, da construção do novo centro, das crianças ensaiando. Era uma celebração não apenas de sua jornada pessoal, mas de todas as vidas que haviam se entrelaçado para criar algo extraordinário. Ao final de sua apresentação, Clara fez algo inesperado. Convidou todas as crianças presentes para se juntarem a ela no palco. Em poucos minutos, o espaço estava cheio de pequenos dançarinos improvisando seus próprios movimentos, suas risadas e alegria, enchendo o ambiente de uma energia contagiante. Rafael observava tudo da primeira fila, seu coração transbordando de emoção. Em algum momento entre aquele primeiro encontro na praia e hoje, ele havia não apenas se apaixonado por Clara, mas redescoberto uma parte de si mesmo que julgava perdida. Sua capacidade de se emocionar, de se importar, de ver beleza além dos números e negócios. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas próximas histórias, com uma saudação especial só para você.